Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora. A introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida, e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Sábado, todos internos amanheceram alvoroçados. Nós, que recebemos as visitas, acordamos com a sensação de felicidade plena. Aqueles que não tiveram esse privilégio, também estavam alegres, ansiosos por novidades. Qualquer informação vinda da rua é notícia boa. Tão logo minha filha saiu, o agente prisional me trouxe 3 livros que ela tinha deixado na portaria. Fiquei feliz tal como fiquei contente pelo recebimento da comida. Entre as 17 e 22 horas devorei 110 páginas do volume mais grosso, com 500 páginas. Como sou viciado por leitura, com certeza, os dias seriam menos monótonos. Me propus ler mais devagar degustando a obra para não ficar sem esse saudável prazer por falta de livro. Minha esposa prometeu voltar trazendo mais livros e agulha para eu fazer crochê. Apesar das dúvidas sobre minha coordenação motora para manusear a agulha e as linhas. Quando criança e meados da adolescência eu era fanático por gibi. Tinha a coleção do Zorro praticamente completa, quase uma centena de edições. Devorava as versões da Disney que editava Tio Patinhas e companhia. Como era muito pobre, economizava moedas, deixando de comer guloseima, para comprá-los.
Também usava os artifícios de pegar emprestado ou trocar, excetuando os gibis do Zorro, meus xodós, que não emprestava e nem trocava. Na adolescência mudei para os bolsilivros de cowboy e eróticos. Vale ressaltar que, desde a época dos gibis, meu pai era totalmente contra esse vício. Só não queimava meus exemplares por interveniência da minha mãe, que intercedia bravamente me defendendo. Ela também gostava de fotonovelas, e sempre que podia, estava lendo escondido dele. Literatura só fui começar por volta dos 21 anos, quando conheci a mãe dos meus filhos. Logo no início do namoro demorei a acreditar que a moça lia um livro de 300 páginas por dia. Depois que comprovei seu maravilhoso hábito, fiquei com vergonha. Não tinha lido nenhum livro nos últimos anos. Então fui numa livraria e comprei meu primeiro livro. Sem informação alguma, escolhi o exemplar O Lobo das Estepes de Hermann Hesse. Quase desisti da leitura. O livro era muito chato. Entretanto, tinha que terminar de ler para, pelo menos, ter um assunto para conversar no próximo encontro. Como ficou orgulhosa da minha iniciação, começou a me emprestar livros. Para não a desapontar, lia quase todos. Assim, como se vicia numa droga, acabei me habituando na leitura. Quando vejo pessoas sentadas solitariamente à porta de casa, observando a rua, ou esperando no saguão de um aeroporto, rodoviária ou hospital, sem um material de leitura na mão, fico com pena. Hoje as redes sociais entretêm a maioria dos indivíduos, principalmente os jovens, que possuem muitos amigos e se interessam por banalidades. Entretanto, quando ficamos velhos, minguam os amigos e passamos a ser menos interessados nas gracinhas da internet. Nessa hora, os livros são uma excelente opção de amizade. Penso que a vida para um velho que não lê seja muito ruim. Precisava calibrar o cérebro para minimizar a ansiedade. A leitura, com certeza, me ajudaria bastante. Também, precisava reprogramar a mente para ficar 90 dias preso. Com a notícia de que meu inquérito não tinha dado em nada, reportada pelo colega fiscal, tinha esquecido dessa importante meta e a angústia assenhorou-se da minha mente. Além do mais, não podia esquecer de 2 princípios estoicos: não devemos sofrer por coisas que fogem ao nosso controle e que nenhum homem pode ser castigado severamente por muito tempo. À tarde, ainda no pátio, houve discussão feia entre 2 colegas. Em seguida 2 outros foram praticar MMA e jogar capoeira, amistosamente. O sábado estava acabando. O solário fechou e começou o pior momento da cela entre as 19 e 22 horas, embora os presos estivessem alegres. O domingo transcorreu normalmente, na paz. Para mim, foi um domingo como se eu estivesse livre em casa, TV ligado o dia todo, leitura e exercício. 2 companheiros já vinham trabalhando no pátio, furando uma gigantesca fossa. Na segunda-feira, depois do desjejum, mais um preso foi chamado para o serviço, completando 3. Apesar de se tratar de serviço braçal pesado, quem era convidado ficava contente. Ao mesmo tempo, os remanescentes também ficavam alegres. A redução de 3 pessoas na cela melhorava substancialmente o conforto e a convivência entre os restantes. Sobravam cadeiras, café e menos brilho. Na medida em que avançavam na perfuração do largo e profundo buraco, formava-se, proporcionalmente, um enorme monte de terra bem próximo da nossa cela. O amontoado de solo era tão alto que impedia a visão que tínhamos do pátio. Na terça-feira, por volta da meia-noite, a coisa se complicou. Começou a ventar muito forte, anunciando uma tempestade. O vento foi aumentando e chegou a uma velocidade incrível, daqueles capazes de quebrar ou arrancar árvores. Na sua trajetória, até chegar à nossa cela, o vendaval varria o amontoado transportando terra e pedrisco, numa força tão intensa como se fossem atirados por alguma arma de pressão. Éramos 3 dormindo no chão com a cabeça próximo à ferragem. A tempestade entrava pela porta principal, passava por cima de nós e saía pela grade de acesso ao pátio. Daí era expelida pelos altos muros.
Não percebi o começo, pois meu sono é muito pesado. Acordei com a careca ardendo devido aos petardos. Os dois companheiros já estavam sentados. Tentamos nos proteger embrulhando no cobertor, mas o medo nos fazia descobrir o rosto para espiar e tomávamos terra nos olhos, boca e nariz. Enrolei meu colchão e sentei em cima dele cobrindo o rosto com o lençol. Não demorou e a chuva chegou. Apesar de muito forte, a cobertura de circulação, que antecedia nossa cela, não a deixava nos atingir. Entretanto, o volume de água que caía do telhado do lado do solário era enorme e espirrava fortemente para dentro da cela. Depois que a chuva afinou, fomos rastelar a água que acumulou no único local que tínhamos para dormir. O companheiro que dormia ao lado da grade, que dava para o solar, teve que mudar seu colchão para o corredor, apertando com o magrelo e obstruindo toda a circulação. Dormiram praticamente abraçados, pois o corredor era estreito. Na minha posição, os respingos eram mais fracos, cobri a cabeça e dormi. Só acordei com o retorno do companheiro, que foi acordado por alguém que queria ir ao banheiro. A chuva já tinha terminado e tive que levantar para enxugar a água acumulada. Adoro ser bom para dormir. O meu amigo Belo era sedentário, muito preguiçoso para exercitar fisicamente. Com o passar dos dias fui insistindo até que ele começou. Iniciou e empolgou. Agora me obrigava a malhar na hora que ele queria e me impunha metas. Por essa razão, quase todos os dias eu acordava com dores abdominais. Enquanto fazíamos ginástica, eu aconselhava a mudar de vida. Ele não sabia o que significava a palavra cleptomaníaco e fui lhe explicar que era compulsão para furtar coisas que, geralmente, não precisa. Como um psicólogo, fui especulando para tentar descobrir se o caso dele enquadrava como cleptomaníaco ou simplesmente ladrão. Expliquei-lhe que o ladrão rouba pela recompensa e o cleptomaníaco é doente mental e rouba para satisfazer um impulso mental incontrolável. Esclareceu-me que quando criança ocorreu algumas situações de furtar sem necessidade. Mas desde seu primeiro furto, do seu próprio avô, a intenção era obter vantagem. Concluí a conversa, confortando, encorajando. Com sua pouca idade, o futuro era questão de planejamento e otimismo. O lado positivo é que qualquer pessoa pode deixar de ser ladrão. Basta melhorar a autoestima, se abrir com pessoas queridas e criar empatia. Entretanto, dificilmente alguém se cura da cleptomania. O jovem não conhecia o mar, nunca saiu do Brasil e muito menos pensou alguma vez na vida sobre essas possibilidades, apesar de ter vindo de uma família de razoável poder aquisitivo. Tentava mostrar-lhe cenários positivos baseados na minha vida familiar, exaltando as vantagens de ser honesto e livre, mas ele era muito pessimista. Apesar de mudar as formas de abordagens, não consegui identificar uma porta ou uma chave para motivá-lo, e, sem porta para entrarmos na mente da pessoa, não há como influenciá-la. Como um cara condenado por furto e roubo vai conseguir um emprego? Me perguntou. Não será fácil. Arrumar emprego não é fácil para ninguém. Claro que para você será muito mais difícil. Entretanto, você pode trabalhar por conta própria, vendendo desde água nos cruzamentos até montar um comércio formal. Pague sua pena e mude para uma cidade grande. Recomece a vida. Ponderei. Seu irmão, pai e mãe, ninguém o visitava e muito menos lhe mandava coisas para comer ou para sua higiene pessoal. Passava o tempo todo mendigando coisas de comer e sendo humilhado por isso. Quando alguém comia algo gostoso, olhava a cena como se comporta um cão faminto, quase salivando, dava pena. Logo que cheguei na cela, o jovem tinha sabão para lavar suas roupas, mas em vez de me oferecer o produto, se propôs a higienizar minha roupa junto com a dele. Inicialmente achei estranho, mas considerando que tinha proposto a limpar a cela no meu lugar, fiquei grato e feliz. Posteriormente, quando meu material de limpeza chegou, passei-lhe todo o produto, inclusive sabonete e pasta de dente. Toda pessoa nasce com uma esponja ligada ao sistema sensível ou sentimental. Esse filtro é o diferencial, é a marca que individualiza cada um dos 7 bilhões de terrestres, sem se repetir uma única vez. Crivo esse,
que determinará o caráter de uma pessoa. O caráter é a maneira pela qual a pessoa se apresenta e se comporta em suas relações interpessoais. É a atitude psíquica particular em direção ao mundo externo, específica a um dado indivíduo. É determinado, justamente, pela sensibilidade e percepções sugadas pela esponja. Para entender essa questão de esponja e caráter, conheci uma família que tinha 2 filhos e uma filha. Os rapazes tornaram-se empresários otimistas. A filha, entretanto, era revoltada com os pais, irmãos e com a vida, porque nasceu numa família pobre e sem oportunidades. Infelizmente, meu amigo nasceu com um filtro de caráter semelhante à moça citada no exemplo acima. O desprezo familiar motivava-o a se fazer de vítima, revoltar, indisciplinar, em vez de determiná-lo para uma arrancada de mudança, rumo ao orgulho próprio e a uma autoestima elevada. As chances dele me atender eram remotas. Choveu 2 dias seguidos e chuva era deprimente para o grupo. Complicava muito nossa vida com a falta do pátio. A quarta-feira foi alvoroçada para o lado bom. É que o líder, o Voz, cumpriu sua pena em regime fechado, recebeu a tornozeleira eletrônica e partiu. Para mim foram 3 felicidades. A primeira por ver uma pessoa em liberdade. A segunda, diminuiu um morador na cela. A terceira, porque saiu da cela uma pessoa que pegava no meu pé diariamente, como se eu fosse uma criança. Nunca esquecerei do apoio que me ofereceu quando cheguei me cedendo comestíveis e café. Considero a gratidão como a mais nobre das virtudes. Na minha chegada, quando se propôs intermediar minhas compras, através da sua esposa, pelo menos umas 3 pessoas me alertaram que o colega levaria vantagem superfaturando e que já teria feito isso com outras pessoas. Mas nem dei ouvidos. Nas minhas condições, necessitando de carboidratos, o triplo do preço seria barato. Aos poucos fui identificando sua personalidade e a forma de liderar. Uma personalidade difícil de descrever, pois apresentava as principais características negativas que se pode existir numa pessoa. Com a mesma naturalidade que afirmava que já matou 12 pessoas e que se dizia capaz de matar por qualquer motivo, falava sobre os milagres que Deus já lhe proporcionou. Sofreu algumas tentativas contra sua vida, mas Deus o salvou. A lista de acontecimentos criminosos que Deus teria intercedido a seu favor era grande, como se tivesse um salvo-conduto de Deus para matar, extorquir e mentir. Noutro momento, dava risadas ao relembrar negócios que levará vantagem sobre a ingenuidade alheia, vendendo produtos defeituosos ou fazendo promessas enganosas. Com sua saída, todas essas impressões foram confirmadas pelos colegas que o conhecia há mais tempo, alguns do tempo de liberdade. À noite e nos dias seguintes à sua saída, a lista de defeitos foi sendo aumentada. Muitos colegas não acreditavam que ele teria matado tanta gente, nem mesmo o que lhe condenou teria sido obra do seu irmão.